partir do versículo 1, versículo 13 e 5, para começarmos. Palavra do Senhor. Nossa igreja ela tem passado por uma reforma, eu acredito uma reforma espiritual. Toda reforma espiritual começa com uma autoanálise, uma reflexão. E essa reflexão ela precisa ser gerada no nosso meio. A Bíblia fala que o povo de Deus ele é destruído por falta de entendimento. E a falta de entendimento sempre será culpa do pastor, que não traz a palavra que flua em direção ao corpo de Cristo. E eu espero que vocês estejam se alinhando no mundo espiritual, entendendo essa palavra dentro da profundidade daquilo que eu tenho pregado. Se vocês puderem perceber as nuances e como o Espírito de Deus tem falado à igreja, ele tem falado de uma forma muito objetiva, muito específica, uma forma para que a igreja, desses últimos tempos, porque eu acredito, e infelizmente ou felizmente, nada consegue tirar da minha cabeça que os próximos 3 anos serão anos complicados, difíceis, cruciais, e haverão aqueles que vão entender os mistérios do reino e viverão tudo aquilo que Deus espera, e haverão aqueles que ficarão atônitos quando tudo que está por acontecer, né? Então, eu preciso, como pastor, orientá-los para esses últimos tempos e orientá-los de uma forma objetiva também. E a nossa igreja ela precisa compreender alguns fatores que são principais. E o Senhor nos chama como igreja, a nossa igreja, para águas profundas. Águas profundas, quando nós falamos de água na palavra de Deus, a água, ela não significa simplesmente o batismo do Espírito Santo. Tem gente que pensa que a água fala sobre o Espírito Santo de Deus. Não, a água fala sobre palavra, sobre compreensão da palavra. E se a Bíblia fala que os seus filhos, ou os filhos de Deus, ou a igreja, perecem por falta de entendimento, por falta de conhecimento, é porque as pessoas não têm estado atentas à palavra de Deus, à profundidade do significado da palavra de Deus. E hoje, através desse profeta, 47, Ezequiel 47, do 3 ao 5, aqui Deus está falando com Ezequiel através de uma visão. E ele diz: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Continua até o versículo 5. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmãos, essa palavra rio no hebraico quer dizer nahar, ou seja, uma água viva, uma água fluida, uma fonte de água viva que flui. É tremendo quando nós começamos a compreender que a água que o Senhor está falando para esses últimos tempos, para a sua igreja, não é uma água estagnada, não é uma palavra que não gera transformação, que não gera avivamento, mas é uma palavra viva, para que as pessoas que frequentam a igreja possam ser transformadas pelo poder do conhecimento. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção, porque você precisa entender aquilo que Jesus veio fazer. Ele disse que ele era o verbo
que se fez carne e habitou no nosso meio. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou conosco, para que nós, através dele, pudéssemos ter todos os nossos pecados remidos, se nós simplesmente crescemos. Então, o chamado para esta igreja que aqui está é um chamado por uma autoanálise, é um chamado, e eu tenho certeza, a um retorno não aos nossos pensamentos, mas à palavra genuína de Deus. A palavra de Deus. E com todo respeito, irmãos, quando Jesus disse para os seus discípulos: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão ao Pai tudo aquilo que vocês quiserem. Olha isso. E vos será feito. Preste atenção no que o pastor vai lhe ensinar agora. A gente deveria gastar um tempo enorme e não temos esse tempo. Então, o pastor vai falar de uma forma tentando resumir tudo aquilo que é muito profundo, que não tem como eu falar para você, lhe ensinar a respeito disso agora, e você aprender, não, é algo muito profundo, mas eu espero que abra uma centelha dentro da tua mente agora. O ser humano, nós como seres humanos, nós somos feitos de frequência, vibração e energia. Todo ser humano, você é átomo. O teu átomo, ele vibra rapidamente. O átomo que habita em mim, ele vibra, e eu não consigo passar por essa parede, porque os átomos dessa parede, eles não vibram na mesma frequência e na mesma vibração do que eu. Existe algo bem simples para te fazer, um testezinho bem simples para te entender o ser humano. Se você pegar um pedacinho de ferro de 5 centímetros, um outro pedacinho de ferro de 5 centímetros, e você bater nele e ficar perto do outro, ele vai vibrar e ele vai gerar energia, e você vai sentir, se tiver alguma coisa aqui, ele vai se mover. Agora, se você pegar um ferrinho de 7 centímetros e outro 5 que você bater, aquele ferro não vai gerar nada. Porque ele não está na mesma frequência. Então, a frequência gera uma vibração e uma energia. Existe uma frequência do céu. E a frequência do céu, ela é nos dada através do conhecimento da palavra, que não vem de um pastor, mas que vem do céu para nós. Infelizmente, o maior número de pessoas se transformaram em sepulcros caiados e vibram numa frequência daquilo que eles ouviram de pessoas e são contagiadas, contaminadas e vivem uma vida rasa, porque somos feitos de frequência, vibramos conforme a frequência e vibramos conforme a frequência que nós resolvemos escutar. Então, se você hoje está em depressão, se você está triste, se você está angustiado, não é por causa de culpa de ninguém, é porque infelizmente você está vivendo nessa frequência, mas Deus está chamando uma igreja para viver na frequência do céu, na frequência de Deus, cujas portas do inferno não prevalecerão. E essa frequência fará você vibrar, e essa energia se chama milagre. Olha só, você vai bater, ele vai vibrar no outro. Isso é impressionante, porque são duas frequências parecidas. O Senhor nos chama hoje a entender o que Ele está querendo falar. Ele está dizendo para nós como igreja, existe um lugar de fonte de água viva.
Ele está chamando uma igreja dizendo: olha, eu sei, talvez você esteja querendo começar esse grande trabalho da sua vida. É um chamado de Deus a nós viver aquilo que Ele nos prometeu, uma vida abundante. Vida abundante é ser feliz em todas as áreas de nossa vida, mas isso não começa nesse culto simplesmente, isso começa no poder da decisão, da voz que você a partir de agora vai querer escutar. Eu não espero que você escute a minha voz, mas eu espero que na sua casa você escute a voz do teu Criador, que você busque um contato com Ele, e através dessa frequência que vem do céu, você possa vibrar e gerar uma energia conforme essa frequência. Você conseguiu entender? Dá um catucão e diga assim: você precisa vibrar na frequência do céu. Mas isso não é normal. Notem que aqui, agora volta para o versículo 1, meu filho. Volta para o versículo 1, isso. O que a Bíblia fala ali? Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saiu algo por debaixo do umbral. Na minha Bíblia fala assim: do altar do templo. Do altar. Escute isso. Nenhum avivamento genuíno, nenhuma transformação começa sem um altar restaurado. Não, preste atenção. Nenhum avivamento genuíno começa fora de um altar restaurado. E quando nós falamos aqui de altar, a igreja precisa entender que quando Jesus Cristo veio, ele disse, a partir desse momento, quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quer dizer que a partir daquele momento, aquele altar, aquele templo feito por mãos humanas não tinha mais validade. O altar que passaria a ter validade era aquele que ele falou para aquela mulher e disse para ela: mulher, se tu me conhecesse, oh glória a Deus, tu é que me pediria água, e eu lhe daria água, e essa água fluiria do teu interior como uma fonte de águas viva. Uma água viva acontece debaixo de um altar restaurado. Não existe avivamento, não existe Espírito de Deus, não existe glória de Deus sem um altar restaurado. E quando nós falamos de altar, eu não estou falando disso aqui dessa igreja. O altar dessa igreja, ele não é feito por mãos humanas. O altar dessa igreja é constituído por pessoa, por cada uma daqueles que estão ouvindo aí sentado nesse banco, mas cada um capaz de dizer: Senhor, eu quero hoje, através da tua palavra, vibrar na frequência do céu. Eu quero que a minha vida vibre na frequência do céu, porque se eu vibrar na frequência do céu, eu vou gerar vida através dos meus lábios. Muda tudo. Muda tudo. Preste atenção nisso. Não existe avivamento sem altar restaurado. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: não existe avivamento sem altar restaurado. Aleluia. Altar é lugar de sacrifício, rendição, expiação, encontro. Oh, glória! Oh, aleluia! Não existe profundidade sem altar, gente. Não adianta tu dizer que tu é um cristão profundo e as pessoas se colocam no lugar de Deus e querem julgar as outras. Eu acho, quando o altar delas não tem nada. Altar é lugar de sacrifício. E se você me perguntar: pastor, eu tenho oferecido sacrifício, eu tenho ofertado, não é esse sacrifício. Paulo nos ensina dizendo: rogo-vos, pois, irmãos,
que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E não vos conformeis. Oh, aleluia! Você vê a igreja lotada de pessoas conformadas com o presente século, conformadas com uma vida que vivem vibrando numa frequência totalmente equivocada. Meu irmão, Deus quer sim que essa igreja viva o melhor dessa terra. Deus vai te abençoar sem precedentes. Ele precisa que você se levante. Ele precisa que o teu altar seja restaurado. Sabe para quê? Para que tudo aquilo que tu falar aconteça. Oh, aleluia! Mas o que acontece, irmãos? Vivemos uma vida falida, caráter falido, personalidade falida, porque vibramos na frequência totalmente equivocada, nos guiamos por gurus totalmente equivocados. As pessoas perderam a sensibilidade do que é ter um relacionamento com Deus, um altar restaurado. Não existe avivamento, não existe rio, não existe fluxo de vida, não existe conexão espiritual com alguém que não se restaurou no altar. Preste muita atenção. Eu estou todo arrepiado aqui, porque quando Deus usa essa mulher que eu falei para vocês, é isso aqui. É isso aqui acontecendo para que você possa ver. Jesus pega o exemplo mais, perdoe-me o linguajar, mais esdrúxulo, para que você possa ter a sua mente aberta num culto como esse. Deus pega, através de Jesus, uma mulher que ao meio-dia vai buscar água num poço. Meio-dia. Diga para a pessoa que está do seu lado, o rio começa no altar. Tem alguém ouvindo a mensagem de hoje? Fontes de água viva. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Deus vai fazer coisa nova hoje aqui no nosso meio. Deus vai fazer coisa grande. Olha isso, olha isso. Vem comigo. Uma mulher que ninguém dá ouvidos, uma mulher impura, uma mulher que ninguém... É uma mulher imprestável para a sua época. Perdoem, minhas irmãs, me desculpem. Mas para aquela época, pela linguagem, pelo momento cultural, ela é uma mulher imprestável. Não serve para nada no meio deles. Só serve para ser pisoteada, espancada. E ela, para isso que ela servia. E infelizmente, culturalmente, naquela época, era assim. Por quê? Porque aquela mulher teve alguns relacionamentos e o que ela tinha agora não era o dela. Então agora, ela, no meio da sociedade, ela é escrachada. No meio da sociedade daquela época, ela não servia. Ela não prestava. Oh, aleluia! Para aquela sociedade, aquela pessoa não servia, não prestava, e por isso, tudo que ela falava não tinha valor algum. Eu quero lhe falar no nome de Jesus, se até hoje tudo que tu falou não teve valor nenhum, se as pessoas te humilharam, te desprezaram, se isso aconteceu na sua vida, meu irmão, Jesus está aqui. Jesus muda tudo. Preste atenção, porque ela chega, capítulo 4, depois você vai ver, capítulo 4 do livro de Lucas, e ela diz... Ela chega meio-dia, não tem ninguém, ela vai meio-dia porque não tem ninguém, ela não quer ver ninguém, porque ela apanhava, por ser uma pessoa impura, se ela encostasse alguém, a pessoa estava impura, então a pessoa não podia trabalhar, entendeu? Então ela ia no mercado, as pessoas botavam o pãozinho francês ali em cima e colocava assim e mandavam ela largar a moeda ali em cima. O cara vinha com um paninho gospel que ele tinha levado lá, pegava o paninho gospel, a moeda dela, pegava o paninho gospel.
botava dentro do negócio dele, porque se ele tocasse alguma coisa que aquela mulher tocou, ele estava impuro também. Então, ele vinha e saia fora e fazia, pode pegar, nossa. Ele vinha, pegava o pãozinho, levava para casa. Quando ela ia passando pela rua, a pessoa ia fechando a janela, meu Deus, se eu respirar dessa mulher, eu vou ficar impuro também. Então, culturalmente, aquela mulher não tinha valor algum. Então, ela, ao meio-dia, ia buscar água, porque meio-dia o sol estava muito forte e ninguém ia buscar água. Então, uma pessoa impura deveria buscar água meio-dia, não tinha ninguém. Só que nesse meio-dia, os discípulos estão dizendo assim, Jesus, nós temos que ir em tal lugar. Ele falou assim, não, vocês podem ir indo porque eu tenho um encontro marcado. Que encontro é esse? Fiquem quietos. Eu vou mudar a vida de alguém. Esse Jesus é lindo, né, gente? Vamos ser sinceros, ele é maravilhoso. Eu vou mudar a vida de alguém. Eu marquei um encontro com alguém. Eu marquei um encontro com uma adoradora. Ela ainda não sabe, mas ela é minha adoradora. Ela ainda não tem consciência disso, mas depois que ela tiver um encontro comigo, eu vou mudar a vida dela para todos. Ela não vai ser mais a mesma. Que é isso, Jesus? Jesus vai lá e fica esperando. Ele disse, daqui a pouquinho ela está aqui. Aí eu achei que ele disse, mulher, me dá água. Ela olha para ele. Olha isso, irmãos. Olha, preste atenção nisso, se não é a igreja dos dias de hoje. Somos totalmente contaminados por uma religião falida, que não mudou nada em nossa vida, porque não nos mudou. Ela só nos mudou o estereótipo e não nos mudou aonde deveríamos ser mudados, que é na tábua do nosso coração. Mudamos a nossa forma de se vestir, mudamos às vezes a linguagem, porque a gente diz, sem Jesus tem poder, sem nome de Jesus. Né? Um pouquinho da linguagem, mas aquilo que está aqui dentro não mudamos é nada. Continuamos julgando as pessoas, continuamos condenando as pessoas, condenamos as pessoas dos erros que nós vivemos. Massacramos as pessoas, ferimos pessoas porque nos sentimos feridos o tempo todo. Vibramos numa frequência de morte, porque recebemos morte. Oh, glória a Deus. Mas Jesus olha para ela e diz, dai-me de beber. Aquela mulher não encontraria conversa com ninguém. Ninguém estava disposto a conversar com ela. Mas agora ela encontrou alguém disposto a conversar com ela. E sabe o que ela faz? Você acha que ela fica feliz? Ela olha para ele e diz, como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Ela começa a discutir religião com Jesus Cristo. E Jesus, conversando com ela, diz, mulher, se tu reconhecesse o dom de Deus, aleluia, se tu conhecesses o dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não provém de vós, mas é dom gratuito de Deus. Glória! Meu irmão, numa das tábuas de Martinho Lutero, quando ele colocou as tábuas contra a igreja que se levantava, e ele começa, vocês sabem, no tempo das indulgências, onde as pessoas compravam um lugarzinho no céu, meu Deus do céu. Ele colocou essa frase lá, em frente aos lugares que deveriam estar. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não provém de nenhum de vocês, mas é um dom gratuito da parte do Pai que te ama.
Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu reconhecesse o dom de Deus, se tu soubesse como é que tu é salvo, tu é que me pediria água. E eu não me ficaria me fazendo de bobo, que nem tu estás fazendo de bobo aí para mim. Não, eu te daria água. E vou te dizer mais. Essa água fluiria do teu interior como uma fonte de água viva e ia brotar para toda a eternidade. Aleluia! A mulher está discutindo de altar aonde se deve adorar. Fulano disse aqui, e o fulano de tal disse aqui. O Senhor diz: eis que vem a hora, e a hora é... E que meus verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, hein? Porque são esses que o Pai... Mas tudo começa dentro de um coração que esteja disposto a fluir. Quando Jesus fala para ela: se tu me reconhecesse, eu te daria, e tu nunca mais verás. Aquela mulher cai por terra. Sabe por quê, irmão? Porque agora ela vai se converter. Aqui ela se converte. E ela disse... Ali cai todo o corincho dela. Ali ela fica diante do Senhor, sendo verdade, e disse: então, Senhor, dai-me desta água, para que eu nunca mais volte aqui. A verdade é que eu não aguento a vida que eu estou vivendo agora, Jesus. Eu não aguento o meu estado de inércia. Eu não aguento a vida que eu estou vivendo, sendo humilhado todos os dias pelas pessoas. Eu estou aqui te afrontando, me perdoa, porque eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa com água. Eu quero ser uma pessoa diferente. Meu Deus. E Jesus disse: então vai e me traz o teu esposo. Ah, irmãos, olha para mim, sabe o que Jesus estava testando aqui? Uma fonte só nasce em um coração de verdade. E um coração de verdade é um coração disposto a sacrificar. É um coração disposto a se render, a expiar. E ela disse: Senhor, eu não tenho esposo. Ela podia dizer: Senhor, eu não tenho esposo. O Senhor olha para ela e dissesse: pela primeira vez, você falou a verdade diante de mim, porque você já tivesse 5, e o que agora tu tem não é teu. Oh, aleluia. Preste atenção. Aquela mulher chega numa frequência totalmente equivocada. Ela está destruída, deprimida, angustiada, vivendo uma vida miserável. Olha, crente, porque muitos aqui hoje estão vivendo uma vida comum, miserável. Infelizmente, essa não foi a vida que o Pai projetou para você. Mas nesse culto, o Pai está te chamando para viver águas profundas. O Senhor está te chamando para viver e experimentar águas profundas. Quando o Senhor fala aqui, Ele diz: não existe água profunda, não existe fluir sem altar restaurado. Altar restaurado é aquele altar que confessa para Jesus, que diz: eu sou assim, eu estou assim, eu não tenho marido. E o Senhor diz: já tivesse 5, o que tu tem agora não é teu. Aquela mulher sai daquele encontro transformada. E você vai ver na sua leitura em todas as áreas da vida dela, porque aquela mulher, talvez você não saiba, foi a primeira missionária da Bíblia. O primeiro missionário da Bíblia do Novo Testamento não foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro, não foi João, foi uma mulher. Uma mulher que foi confrontada no seu caráter,
que mudou a frequência através do encontro com Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escute bem, porque essa palavra vem do céu para você. Eu espero que ao longo dos teus dias a tua frequência mude. E frequência tem a ver com água, porque tem a ver com palavra. A fé vem pelo... A fé vem pelo... Você está me ouvindo? Ouvir o quê? Diga a palavra de Deus. Meu irmão, a igreja está cheia de palavras humanas que levam um culto para dinheiro, levam um culto para qualquer coisa, menos para a transformação das pessoas. Menos para gerar nas pessoas um coração diferente, uma capacidade de codificar as frequências que andam ao seu redor. Escute isso. Então você vê a igreja lotada de lobos com pele de ovelha. Escute isso. Você sabe que a ovelha, ela come diferente do lobo. O lobo é um animal que anda sozinho ou num pequeno grupo. Ovelha anda em Cuida das minhas ovelhas. Ovelha se alimenta de pasto verde. Lobo se alimenta de carne e sangue. Lobo é focado em dividir para atacar. E ele ataca o mais fraco, o mais fragilizado. A ovelha, se ela cair, ela precisa do pastor para se levantar. O Senhor é o teu pastor, ele não vai te faltar. E para mim, que é o principal da ovelha, a ovelha sabe identificar a voz do seu pastor. Ela pode ter 1000 pessoas falando, mas quando o seu pastor diz, ela, esse é o meu pastor. Ela está na frequência do seu pastor, e quando ela perde a frequência, ela morre, porque ela perde a direção. E eu não estou falando que eu sou o seu pastor, não sou, eu sou o anjo dessa igreja. O anjo nada mais é do que o portador da mensagem. Se algum momento a mensagem não gerar em você transformação, essa mensagem não serve. Mas eu quero lhe falar, o pastor dessa igreja se chama Jesus Cristo. E eu verdadeiramente espero que aqueles que vieram entendam o que eu estou falando. Não existe fluir, não existe avivamento, não existe batismo com o Espírito Santo sem uma igreja com o seu altar restaurado. Você está me entendendo? Restaurar altar é preciso ter sacrifício. Quem é o sacrifício hoje aqui, irmão? Coloca a mão no teu coração e diga, Senhor, eu me sacrifico. Diga todos os meus pensamentos, todos os meus achismos. Diga hoje, eu sacrifico. Jesus, eu me rendo ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando a igreja atinge maturidade, porque a maturidade é isso aqui, irmão, você tem a ver com isso aqui. Quando você entender, você precisa entender que não existe avivamento sem altar. E esse altar, e essa água sai debaixo de um altar Se tu soubesse quem te dá água, eu te daria. E essa água fluiria do teu interior, como uma fonte a jorrar para a vida.
Jesus faz alguma coisa? Não. Sabe o que Jesus faz, irmão? Vai embora. Mas aquilo que ele precisava fazer já foi feito. Ele alterou a frequência daquela mulher. Uma palavra deu um reset na mente daquela mulher. E ela foi restaurada na sua frequência. A sua vibração mudou, com isso a sua energia mudou. Quando você recebe uma frequência do céu, você começa a vibrar naquela frequência do céu. Quando você vibra na frequência do céu, as pessoas vão tentar te diminuir, mas o teu altar está restaurado, o sacrifício está no lugar certo, a rendição está no lugar certo, ela pertence a Deus e mais ninguém. Pode 1000 se levantar contra ti, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o teu altar está guardado. Jesus sai dali. A fé vem pelo... Você está me ouvindo hoje aqui? Meu irmão, não existe avivamento sem altares restaurados. Deus está dizendo para a nossa igreja, eu preciso restaurar altares aqui. E altar é mudança de frequência, irmão. É mudança de forma de entender as coisas. Você precisa entender que os céus pensam diferente e vibram diferente do que a terra. Sendo cristão é ser diferente. E é ser diferente daquilo que você fala, naquilo que você faz, no seu jeito de agir. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Aquela mulher que tem um encontro com Jesus, até aquele momento não servia para nada. Alguém ouvia aquela mulher? Alguém dava atenção para aquela mulher? Olha a pessoa que está do seu lado e diz assim, ninguém ouvia. Ninguém dava atenção. Mas Jesus ouviu ela, sim ou não? Jesus deu atenção para ela. Mas ele permitiu que aquela vibração dela contra ele destruísse ele. Irmão, vou dizer para vocês, se algum de vocês fosse Jesus, eu vou dizer para vocês como é que a gente faria. Eu. Deus que me perdoe. Kleber sendo Kleber. Diante dela. Ela ia chegar, como pode ser? Então te ferra sozinha. Mão no bolso, te lasca mesmo. Sofre. A mulher vai discutir religião com o verbo que se fez. Vamos combinar. Irmão, às vezes eu vejo as pessoas falando algumas coisas assim, são crentes, são meus irmãos em Cristo, e estão falando algumas coisas, eu falo, tá bom. Eu nem falo nada, irmãos, porque meu Pai amado, tem coisa que é a simplicidade do Evangelho. É simples. As pessoas falam totalmente contaminadas. Calma. Oh, aleluia. Mas eis que vem a hora. Irmãos, Deus está nos chamando como igreja. Existe profundidade espiritual? Não, pastor. Não. Existe só uma igreja que caminha nos pés primeiro. A palavra pé, no hebraico, ela tem um significado muito poderoso, e ela significa andar, caminho, haltakar, direção. Você que se converteu agora, não se preocupe se você não faz que nem os outros, ou pula mais alto que os outros, ou vibra na frequência, ou fala em línguas, porque isso é de menos. Falar em línguas é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Mas primeiro que tudo isso é um altar restaurado. Primeiro, altarzinho está restaurado? Esse é o primeiro. Porque, meu irmão, tudo começa por uma fonte que sai debaixo da água, do altar.
Olha para a pessoa que está falando assim, e o altarzinho aí está restaurado? Sacrificou? Hã? Deus precisa nos restaurar, irmão. Isso não quer dizer que a gente não vai falhar, nós vamos falhar o tempo inteiro. Eu, antes de vir chegar aqui, agora aqui para pregar para vocês, eu estava com o coração totalmente destruído, meu coração quebrado. Porque eu ia trazer uma palavra e eu disse para Deus, Deus, como que eu posso trazer uma mensagem que eu não estou vivendo ela? Preciso viver. Uma palavra que seja mentira, Deus. Eu ia pedir para os irmãos, com licença, ia pedir para alguém pregar a palavra para mim, mas eu não queria pregar hoje. Antes de vir, eu fui para o carro, orei e disse, Jesus, me ajuda, Jesus. Fui mandar a mensagem para que eu tinha que mandar a mensagem. E aí eu estou triste, meio que aborrecido. Aquele olharzinho de quem chorou bastante, chorei muito. E aí, quando eu desço, meu pai está ali. 1 hora e pouco a gente tinha brigado, tão feio. Eu disse para ele, pai, me perdoa. Te falei tanta coisa que eu não deveria ter lhe falado, meu pai. Mas eu sou parecido contigo. Eu sou muito parecido com o senhor, eu sou impetuoso, briguento. Eu falo sem pensar. O senhor me perdoa, meu pai. Desculpa. Irmão, meu coração assim, ó, eu briguei e já saí chorando, pedindo perdão para Deus. No carro, irmãos, tinha recém brigado, saí pedindo perdão, Deus me perdoa, não sei o que eu vou fazer. Já mandei mensagem na mesma hora. Só que eu disse, meu pai é tão orgulhoso, né? Nem vai me perdoar agora. Eu falei, eu não vou pregar, eu não vou trazer mensagem hoje. Eu não sou digno de subir no altar sagrado do meu pai. Senhor, eu não vou. Eu não vou lá na casa dele, vou ver o que eu faço. Irmão, eu desço aqui meio triste ainda, pensando o que eu iria fazer, se eu pedir para alguém trazer mensagem. O meu pai está ali, na minha frente. Eu já abracei chorando, me perdoa, pai. Te amo, meu pai. Eu que te peço perdão, meu filho, eu te amo. Avivamento é assim, irmãos. Altar que saiba que você vai cair, mas você não vai ficar prostrado, porque a mão do Senhor vai te sustentar. Eu não sou de mentira, eu sou verdade. Altar é você saber isso, é saber que você pode ser uma fonte de água viva, mas se você não saber cuidar do diabo, nosso adversário está ao teu derredor, para que você seja uma fonte de água amarga, difícil, que maltrata, que magoa as pessoas que você ama. E a maturidade é exatamente isso, quando você não permite que o sol cubra a vossa ira. Maturidade é mesmo você não se sentindo errado, pedir desculpa, perdão, assumindo erros. Como eu posso, sendo quem eu sou, brigar com alguém de 80 e poucos anos? Não me interessa nada. Eu falei para Deus, Deus, só quem está errado não é meu pai, sou eu. Me perdoa. Sabe qual é que é o pior, meu irmão? Que nós vivemos uma vida de farsa. As pessoas querem oferecer para Deus algo sem limpar o seu coração. O coração,
E a Bíblia fala que aquele que não tem coração puro não vê Deus. Coração puro é um coração íntegro. E quando eu falo de integridade, é aquilo que você é aqui fora, você é aqui dentro. Eu não estou mentindo para você quem eu sou. Você viu o testemunho que eu acabei de dar aqui? Estou falando para você que 1 hora antes do culto eu briguei com meu pai, briguei feio com meu pai. Sou seu pastor, mas eu digo para você, eu sou homem, com muitas qualidades, mas muitos defeitos. Mas eu digo para você que eu sacrifício, eu tento o tempo todo ser melhor, todo o tempo. Quando nós aprendemos como igreja, que Deus espera que essa água flua de um altar restaurado. Não quer dizer que você não vai falhar, não. Mas quer dizer que você não vai ficar prostrado. Quer dizer que você vai mandar mensagem? Nem vou mostrar a mensagem que eu mandei. Vai, manda mensagem pro meu pai. Ai, ai, ai. E eu dizendo para Deus, Deus, me perdoa, nem vou voltar lá, porque senão, né? Vai que vai ficar mais brabo ainda, né? Eu já me conheço, aí eu fico mais bravo também, é pior o negócio. Falei, Deus, eu vim orando, dizendo, cuida do coração do meu velho lá, Senhor, cuida. Cuida do coração do meu velho. Guarda ele. Faz ele me perdoar. E aí, irmão, o maior presente de Deus foi quando eu desço daqui. Meu velho está chegando ali. Por isso, hoje eu posso pregar essa mensagem para você. Com o coração totalmente limpo diante do meu Deus. Dizendo que o meu coração tem dificuldade, mas eu tento sacrificar o Kleber. Aquele que fez lá foi o Kleber, mas eu estou tentando ser Jesus o tempo todo, irmão. O Kleber de vez em quando faz desaforo, ele não é fácil. Tudo de bom que você vê em mim, irmão, olha para mim, presta atenção, tudo de bom que você vê em mim não sou eu, é Jesus. Agora, se você vê uma coisinha ruim, é o Kleber. Esse sou eu de verdade. O ruinzinho é o Kleber. Tudo que é bom é porque Jesus mudou. Agora, a parte ruinzinha é quem eu sou de verdade. Eu sou aquele cara ali. Difícil, complicado, briguento, brigão, coisa e tal. Mas Jesus em mim é aquele que perdoa rapidamente, pede desculpa, sente vergonha. Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Sente zelo pelo sagrado. Esse aqui é Jesus em mim. Deus está chamando essa igreja para águas profundas. Eu tenho certeza que foi Ele que permitiu que acontecesse isso. Hoje. Porque Ele sabia que nós precisávamos disso, de entendimento, de maturidade, para entender que uma igreja não é avivada sem ter um coração quebrantado, disposto a perdoar e pedir perdão. Toda isso que nasce, aquela pessoa que vai caminhar com água pelos pés, que quer dizer está no caminho. Tem muita gente nova hoje aqui, eu quero dizer, parabéns, você está no caminho, mas o Senhor vai dizer, tem gente que está com água pelo joelho, glória a Deus. Quem é isso? Aquela pessoa que já está dobrando o joelho para orar, para reconhecer a grandeza de Deus, mas o Senhor olha para você e diz, mas existem aqueles que estão com águas pelos lombos. O que isso quer dizer? Aquele irmão que está carregando a presença de Deus no seu ombro, dizendo, Senhor, me ajuda a carregar a tua presença, me dá força para não desistir no meio do projeto. Mas Deus vai levantar muitas pessoas dessa igreja que vão querer mais. O que vocês querem? Vocês vão nadar nas águas do Espírito Santo. Deus vai levar vocês para lugares aonde ninguém foi. Deus vai abençoar a tua casa, e esse rio que fluirá do teu interior vai gerar vida por onde ele passar. Porque ele diz, depois você vai ler na sua casa, esse rio gera vida por onde quer que ele passa. A Bíblia diz que ele vai desembocar no mar morto, e o mar morto vai se encher de vida. Olha aquela mulher, o mar morto dela se encheu de vida.
Mas tudo começa num altar restaurado. E esse altar fala de frequência. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem... Ele está falando de gente alterada, frequência. De vibração. Vibração é quando fala assim, ó, preciso mudar. Preciso mudar. Preciso mudar. Frequência, preciso mudar. E quando você muda, gera uma energia diferente, porque você diz, irmão, vou dizer para vocês, tá? Eu, pastor de 10 anos atrás, eu tinha brigado com meu pai, tinha mandado ele em todos os lugares da face da terra, tinha vindo para o culto, tinha dado um culto abençoado, cheio de mover aqui, dizendo para vocês, sepulcro caiado. Juro. Ia ficar uns 6 meses sem falar com meu pai. Até que um dia nós íamos nos encontrar numa coisa da família. Eu falei, ei, pai, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Está tudo bem. Começaríamos de novo uma conversa, sem nenhum pedir perdão para o outro, e a gente reataria desse jeito, sem nenhum pedido de desculpa, muito menos um abraço. Mas eu não sou mais esse Kleber. Eu sou um Kleber que quero nadar nas águas profundas. E esse Kleber precisa de altar restaurado todos os dias. Esse Kleber precisa ouvir a voz do Senhor. Precisa pedir perdão. Precisa poder trazer algo para Deus com o altar restaurado. Porque senão, aquilo que eu trouxer não gera mudança, não gera nada. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, Deus está restaurando a sua vida. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esse rio aumenta sem chuva, meu irmão. Esse rio aqui que Ezequiel fala aumenta sem chuva. Porque é um rio formado no sobrenatural do relacionamento. Essa água do Senhor, que é uma fonte, vai se transformar num rio. E ela vai se alargando, porque tudo que tu vai ganhar não vai ser do pastor Kleber, mas vai ser fonte do teu relacionamento com Deus todos os dias. Deus vai te levar para o secreto com Ele, e Ele vai te abençoar todos os dias. Aonde esse rio passa, ele vai gerar vida. Diga, tem vida para você. Oh, aleluia. Meu irmão, o que Deus está falando para a nossa igreja é, eu preciso restaurar altares. E aquele que não tem um coração puro, não verá a Deus. Altar fala de coração. Pureza de coração, olha bem, irmão, olha bem. Esses dias eu fiz. Falei sobre isso, acho que foi na quarta, quinta. Olha essa água gostosa. Água gostosa. Se eu pegar um conta-gota. Delícia. Pegar um conta-gotas. Vou lá no vaso. Vocês deram a descarguinha lá, direitinho, tá tudo direitinho lá, tá limpinha a aguinha lá. Tá incolor lá. Fui lá, peguei uma gotinha de água. Pinguei aqui, tum. Digo assim, que é um golinho de água com pinguinho. Você aceitaria essa água, irmão? Mas se eu pegar um copo transparente e botar ela, parece que não mudou nada, né? Mas aquela água está contaminada. Um cristão que está contaminado por orgulho, raiva, divisão, competição. Essa é a estratégia do diabo, tá?
ele não tem como ver Deus. Ver Deus. E quando eu falo ver Deus, as pessoas pensam que vou orar e... Não, né? Deus vindo... Ou se não é quando os caras mandam aqueles vídeos que o cara não pode rir, eles botam os olhos de Jesus, mas uns olhos tão estranhos que fica te acompanhando, irmão, juro. Tu faz aquele, e tu não pode rir, né? Tu diz, E aí parece que Jesus está te olhando. Se tu rir, tu já sabe, né? E tu diz, não posso rir. Irmãos, que Deus, no nome de Jesus, restaure a nossa igreja e dê um coração puro para que você possa ver Deus. Não é esse Jesus que vai ficar te condenando. É que tu possa ver Deus na vida das pessoas. Por exemplo, olha a mensagem que eu estou trazendo para vocês. Por que Deus permitiu que eu discutisse com alguém que eu amo antes? Agora, para mim, enquanto eu estava pregando vocês, tudo fez muito sentido. Porque por vezes nós estamos assim, vivendo o cristianismo assim, pessoas que congregam juntas e se odeiam, não são capazes de ter um coração puro. E por isso não conseguem ver Deus, inclusive no erro do seu irmão. E Deus vai permitir que ele erre. Por que Deus quer que ele erre? Para que você sacrifique. Alguém tem que entender. Para que você se renda. Para que você gere Jesus. Para que você não seja a pior pessoa desse mundo. Não seja, sabe quem? A pior pessoa, quem você é. Você. Para que você não seja você. Mas que você seja Jesus nesse momento do confronto. Você está entendendo? O Kleber quer brigar, mas não. Cara, o resultado de Deus que me perdoa. Eu não vou mostrar o áudio para vocês, né? Muita. Eu estava escutando depois e falei, meu Deus, perdão, Jesus. Olha aí. O cara faz as carniças e depois tem que. Mas enquanto eu estava dando mensagem, o Senhor falou assim: é esse coração, meu filho. Está entendendo? É esse coração. Não é que tu não vai errar, mas é que quando tu erra, a primeira coisa que tu faz é tu sacrifica. Meu irmão, essa igreja viverá o sobrenatural quando ela estiver disposta a sacrificar. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, meu irmão, chegou o tempo de você viver sobrenatural, financeiramente prosperar, ter saúde. Se você estava enfermo, Jesus quer te curar. Em nome de Jesus, esse culto é culto de cura, é culto de provisão. Deus vai prover, os boletos serão pagos. Como assim? Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria sobrenatural e um dom especial para adquirir riquezas. Deus vai te dar uma capacidade para falar e ser ouvidos, porque Deus vai mudar a tua frequência, pastor. Isso é possível? Não foi possível com uma mulher que era detestada pelos homens, mas quando teve encontro com Jesus, mudou a sua frequência e saiu dali para fazer o quê? Para pregar o Evangelho. Oh, meu Deus, pastor, como assim? Irmãos, pregar o Evangelho para quem gosta de Jesus é fácil. Agora eu quero ver pregar o Evangelho para quem está preso na lei. Mas aquela mulher saiu pregando o Evangelho para quem estava preso na lei de lei. Eu conheci um profeta que fala tudo aquilo que tu precisa ouvir. E quando ele fala, nós mudamos. Eu não sei porque algo diferente acontece. E as pessoas saem daqui, ela dizia, ei, eu conheço alguém. Ela ia para outra, ela ia para outra, começou a profetizar, fala das pessoas, fala, essa mulher tá louca. E aí o outro fala, mas quem é esse profeta? Fala mais. Eu vi, ele falou isso, falou aquilo. Tu viu onde é que ele tá? Ele tá lá, ele tá aqui, ele vai voltar. Meu irmão, Jesus volta algum tempo depois. E toda aquela cidade estava tomada pelo burburinho.
Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que transforma uma mulher da noite para o dia? Quem é esse? Eu quero ouvir essa palavra. Aleluia! E Jesus volta para aquela mulher que foi a primeira missionária, e aquele lugar estava cheio de pessoas precisando de vida. Pessoas precisando de vida. Aquela mulher virou uma fonte de vida, porque teve o seu altar restaurado. Amém, igreja? Todos entenderam a mensagem de hoje? Sim ou não? Será que Deus vai mudar muita coisa no nosso meio aqui, irmão? Ele está querendo mudar, sim ou não? Ele está falando ou não está? Está ou não está? Está, irmãos. Tá. É difícil, complicado, mas não é impossível. A palavra dói, mas ela liberta. E conhecereis? Oh, glória! A libertação veio por aquilo que eu estou falando, irmão. Diga, a libertação vem pela palavra. Alguém ouviu a mensagem de hoje? A tua frequência precisa ser alterada. A tua frequência precisa ser alterada para você vibrar. Uma hora dessa eu vou trazer esse teste para você ver como isso é verdade. Isso é dinâmica. E Jesus, ele veio uma coisa chamada, e é mais tarde você vai ver. A física quântica fala muito sobre Jesus. Frequência, vibração e energia. Jesus precisa mudar a tua frequência. A tua frequência não pode estar mais contaminada. Porque um coração puro vê Deus. Como é que está o teu coração? Então olha na volta aqui. Olha na volta. Olha aí na volta aí, irmãos, se você pode. Dá um 360 na igreja. Todos que aqui estão. Todos que aqui estão. Quem quer nadar em águas profundas aqui, irmãos? Quem comigo quer nadar em águas profundas, irmão? Começar a falar e Deus prazer, prosperidade, provisão. Começar a falar assim, Senhor, eu preciso de 1.000. Senhor, eu preciso de 2.000. Senhor, ajuda, Senhor. E Deus naquela semana abrir fontes, vibrando na tua direção. O médico dizer para você, você está enfermo, e você vai dizer, Senhor, eu preciso de saúde. No outro dia, a saúde vem. Quem precisa dessa água profunda? Quem precisa de milagre? Quem precisa de vida? Quem precisa dessa vida? Aonde tudo começa, olha na volta, olha na volta. Onde tudo começa? Aonde tudo começa, irmãos? Aonde tudo começa? Olha na volta, olha na volta. Olha na volta. Onde é que tudo começa? Onde é que tudo começa? Aonde tudo começa? Ó, se não olhar para a volta, deu uma embaçadinha, continua tudo embaçadinha, ficou bom. A gente tem esse problema, né? A gente olha na volta e os detestáveis a gente dá aqui, né? Dá uma embaçada na hora para dizer. Isso é a mente que faz, tá? Ela dá aquela embaçadinha para dizer assim, não, tá tudo certo, tudo mentira. Deus vai restaurar os pais aos filhos, os genros das sogras, os filhos das pais. Oh Deus, olha. O coração, Deus vai converter o coração. Viu como Deus é bom? Irmãos, isso é ser Cristo. Vida. Alguém entendeu? Deus vai converter o nosso coração como igreja. Você entendeu que o fluxo do Espírito Santo quer fazer com a gente aqui, igreja?
Ovelha anda em rebanho. Nós não somos lobos com vestes de cordeiro. Ninguém aqui quer ter seu clã aqui, quer andar na frente de ninguém, quer lutar por espaço, ser o líder do bando. Ninguém quer, não. A gente é rebanho. Eu sou rebanho de Jesus. Eu sou rebanho, eu quero andar com os meus, eu quero estar junto com as minhas ovelhas, porque Jesus está aqui dizendo: eu sou o pastor das minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não se permita ser contaminada por nenhuma voz que não seja a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é tão boa, e ele diz: Pai, perdoa eles. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Se você acredita estar maduro, perdoa, porque eles não sabem. Amém? Todos entenderam a mensagem de hoje? Irmão, semana que vem, então, se você entendeu, semana que vem haverão milagres aqui nessa igreja. Semana que vem nós vamos orar por cura divina aqui. Semana que vem, sério, é um culto de cura divina, de sobrenatural. Essa semana eu quero convidar aqueles que puderem jejuar comigo, para que a gente possa, na semana que vem, como igreja, orar por cura. E eu quero pedir para você trazer alguma pessoa que esteja enferma, enfrentando qualquer tipo de problema, se ela está enfrentando depressão, se ela está com ansiedade. Eu quero lhe convidar comigo, essa semana, aqueles que puderem jejuar. Nós vamos jejuar junto, eu quero convidá-los. Eu quero pedir para o pessoal do marketing criar alguma coisa, para que a gente possa orar por cura semana que vem. Não importa a enfermidade, Deus vai curar. Semana que vem é noite de cura, noite de transformação, noite de um avivamento sobrenatural de cura, aonde o Espírito de Deus irá se manifestar. Por quê? Porque Deus vai restaurar o altar. Eu quero convidar aos irmãos, principalmente aqueles que estão no altar, no domingo, a jejuarem comigo, a estarem em jejum, no domingo do culto, estarem em jejum. E esse jejum é uma convocação santa, por isso todos podem jejuar. Eu estou convocando na autoridade do Espírito de Deus, na semana que vem, aqueles que puderem, principalmente aqueles que fazem algum tipo de trabalho, estejam em jejum. Se você não sabe como fazer, aprenda a fazer um jejum. Aqueles que não conseguem muito, acordem às 6 horas, põem o hino para botar às 6 horas da manhã e fiquem até o meio-dia e façam o almoço de vocês. Aqueles que quiserem me acompanhar até mais tarde, venham até mais tarde, mas eu quero pedir para a igreja, na semana que vem, estar em jejum. Grandes coisas Deus irá fazer no nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus essa semana vai restaurar corações. Eu quero só ouvir muitas mensagens que sejam escritas ou faladas, áudios via WhatsApp, dizendo: me perdoa minha irmã, me perdoa meu irmão, eu digo lá que eu não tenho nada contra você, mas é tudo mentira. Isso. E vamos limpar os nossos corações. Agora, diante do meu Deus, ninguém vai subir nesse altar, ninguém virá que aquele que executa com o coração sujo. Haverão consequências no nome de Jesus. Tudo que Deus pede para nós é um coração puro. Então já estão sabendo, querem milagres? Coração puro. Coração puro é um coração perfeito? Não. É um coração que busca. Amém? Estou vendo muita gente mandando WhatsApp. Conserto, diga conserto. Diga, altar precisa de conserto. Senão o fogo não cai. Amém? Tem gente que está de boa, né? Não precisa nem consertar. Não tem nada contra ninguém. Ou glória. Agora tem gente que vai ter que consertar. Irmão, me perdoa. E não é consertar dizendo só assim, ó, me perdoa, não sei o que, amém, continua. Não.
É um pedido da alma. Eu quase que eu mostro o áudio para vocês, então você vê o pastor de vocês pedindo perdão, como é que é. Eu fico imaginando meu pai ouvindo o áudio e falando, tá, mas o que ele está querendo? Ele botou no modo mais alto que tem, que ele é meio surdinho, né? Falou para a Vera, tá, mas o que ele quis dizer? E a mãe, não sei, ele deve estar falando alguma coisa de perdão. Não tá ligado? Mas eu sei que ele entendeu. Porque ele é durão, né? Mas ele estava aqui, ó, na porta me esperando. Então, irmão, se for menos que isso, nem quero. Eu tô brincando. Cada um é cada um. Que Deus possa nos restaurar como igreja. Eu quero muito ver milagres aqui no nosso meio. Eu quero muito que você viva águas profundas. E Deus quer levar essa igreja. Deus quer levantar profetas no nosso meio, irmão. Meu irmão, semana que vem, em nome de Jesus, o Ministério de Louvor vai estar cantando. E Deus vai estar derramando a sua glória no nosso meio aqui. Ó. O pessoal vai estar dançando e Deus vai derramar a sua glória aqui no nosso meio. Sabe por quê, irmão? Porque semana que vem, o Ministério de Dança, os dois ministérios vão dançar junto aqui. Os dois ministérios vão dançar junto aqui. Deus vai trazer cura para o nosso meio. Os ministérios vão estar todo mundo juntinho aqui. As pessoas vão estar todo mundo junto aqui. Sabe por quê? Porque essa igreja não é feita de tribo. Nós somos a igreja cujas portas do inferno não prevalecerão. Nós somos uma igreja que se ama, de pessoas que se amam e que ninguém tem nada um contra o outro. Não existe competição no nosso meio. Se houver, que Deus quebre no nome dele. Que Deus dê quem tiver que dar. Ô, glória! Mas, irmão, traga pessoas, porque semana que vem é noite de cura, noite de transformação, noite de um avivamento tão genuíno que as pessoas talvez tenham que sair daqui carregadas aqui e dizer, oh, calma, o que está acontecendo? Aqui foi curada, aqui foi curado, aqui foi curado, aqui Deus curou, aqui Deus transformou, porque quando a igreja restaura o altar, por onde o rio passa, gera vida. Oh, glória a Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Estamos juntos? Então, essa semana é semana de frequência espiritual. Alterando a frequência. Oh, glória. Eu quero ouvir testemunhos. Os testemunhos vão ser vendidos. Pastor, eu tinha uma raiva de ciclano. Oh, glória. Eu detestava Beltrano. Oh, glória. Isso é alteração de frequência. Frequência muda, não tem como mudar de forma diferente. Sabe aquela coisa assim que as pessoas dizem, mudei, não mudando? Não existe isso. Isso não é cristianismo, é mudança mesmo. A frequência muda. É o ferrinho que eu falei, 10 centímetros cada um, batendo a mesma frequência. 8 centímetros bateu, não deu a mesma frequência, não gerou energia nenhuma, nada aconteceu. Se nós não estivermos vibrando na frequência do céu, não vai acontecer cura semana que vem. E é culpado, sabe quem é que é o culpado? É todos nós. Eu pergunto a vocês, Deus vai curar semana que vem aqui, irmão? Deus vai prosperar vidas aqui semana que vem? Quem é o responsável por isso? Levante a mão. Diga altares. Amém? Eu vou me encerrar nesse culto, o melhor culto desse ano. Porque, irmão, é o culto de preparação para a maior batalha dessa igreja. E essa batalha não é nem o culto de domingo, meu Deus. Se você pensa que eu não sei, ó, ou o culto que vem vai estar uma bênção lotada, ou o culto que vem vai vir meia dúzia. Com medo de nem subir ali, juro. Rapaz, eu não vou porque o pastor falou que o Espírito dá uma pegada diferente. Eu acho que eu não vou. Eu já sei, se ficou em casa eu já sei tranquilo, irmão, não tem problema, ninguém aqui está para julgar ninguém. Mas a gente já sabe. Amém? Irmãos, que essa semana seja a melhor semana da tua história. Que tu vibre na frequência do céu. E que essa frequência gere uma energia de vitória.
As pessoas vão ver você vibrando, essa luz vindo de você e vão dizer, tem algo diferente em você essa semana. Estou vendo uma coisa diferente, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Toda glória seja dada a Ele. Amém? Amém? Coloque-se em seus pés, por favor. Oh, glória. Irmãos, eu vou encerrar esse culto, porque esse culto é um culto de gestão espiritual. Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Irmãos, os ministérios da igreja estejam comigo aqui, irmãos, às 6 horas para nós tomarmos um café juntos. Vocês podem? Venham tomar um café com o pastor. Só os ministérios não. Se você quiser, você é membro dessa igreja, vem tomar um café comigo, irmãos. Às 6 da tarde, eu vou pedir graça a Deus para poder servir um café bem gostoso para todos vocês. Domingo que vem, antes do culto, às 6 horas, não da manhã, às 18 horas. Desculpa, é verdade, 18 horas. Venham tomar um café comigo. Quero preparar uma mesa linda aqui. E eu só espero que você não precisa trazer nada para a mesa. Apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Eu só preciso que vocês me falem antes. Porque eu quero ofertar esse café para a minha igreja. Eu vou fazer uma força enorme, Deus sabe, porque eu quero ter esse momento com vocês. Um momento de presença de Deus. De comunhão. Então eu peço para vocês, por favor, aqueles que puderem vibrar nessa frequência do jejum comigo na semana que vem, para que Deus nos restaure, por favor, estejam comigo. Amém? Amém? Eu quero pedir para a igreja agora, porque essa oferta, já começa pela oferta de hoje, irmão. Pegue na sua mão a sua oferta. Quero pedir para os ministérios virem aqui fazer o corredor, por favor. Deus, aqui tem pedidos de oração, tu conhece cada um, Senhor. Eu oro e abençoo, Senhor. Dá direção para a nossa igreja, Senhor. Não apenas dá direção, mas, Senhor, nos faz nos ajoelhar diante da Tua presença. Não só nos faz ajoelhar, como nos faz carregar a Tua presença, Deus. Não faz-nos só estar no Teu caminho, nos ajoelhar e carregar a Tua presença, mas faz essa igreja nadar nas águas do Teu Espírito. Viveremos o sobrenatural. Semana que vem será uma noite inesquecível. Uma noite de avivamento, de transformação, de cura, de poder. E o Teu nome será glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, nós consagramos a cada vida aqui hoje. Pai, aqui estão os dizimistas e os ofertantes da Tua casa. Senhor, o Senhor sempre estava diante do altar, porque toda oferta, ela deveria ser oferecida depois de um concerto. E, Senhor, talvez depois de muito tempo, essa igreja terá autoridade para sacrificar e ofertar. Pai, eu abençoo os ofertantes. E eu declaro que essa igreja vai marchar não no natural, mas no sobrenatural. Eu abençoo em nome de Jesus. E eu declaro agora um avivamento no nosso meio, um realinhamento espiritual, e o nome do Senhor sendo engrandecido agora e sempre. Aqueles que creem, digam amém. Olha só, essa semana, já era para ser agora aqui, tá? Sabe por quê? Porque essa igreja não consertou, tá? Já no culto passado Deus me mostrava, não? Muitos consertaram, a grande maioria não, continua a mesma coisa. Então é o seguinte, tem prazo, essa semana é prazo para nós nos consertar, irmão. Vamos nos amar de verdade, sim ou não? Podemos? Podemos nos perdoar, sim ou não? Então semana que vem tem milagre aqui. Amém? Vamos viver como igreja aí, sim ou não?
Posso contar com vocês? Me ajudem a jejuar, irmãos? Amém. Então traga o teu dízimo, a tua oferta. Depois disso, já estamos despedidos na paz do Senhor. Tem cantina lá atrás e eu quero te dar tempo.